Olá! Está começando mais um Notícia em Detalhe, nosso programa quinzenal com participações de especialistas que explicam e discutem temas que impactam o universo da contabilidade. Hoje nós vamos falar sobre o Imposto de Renda para Microempreendedores Individuais, os MEIs. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo. E também fique de olho nas nossas redes sociais. O portal do Empreendedor apontou que em outubro de 2020, o Brasil alcançou a marca de 11 milhões de microempreendedores individuais, os MEIs. O número de registro cresceu justamente na época em que o país registrava recordes de desemprego por conta da crise econômica provocada pela pandemia de coronavírus. 13 milhões e 800 mil pessoas ficaram sem trabalho e mais de 1 milhão se registraram como MEIs. O regime tributário é uma opção para quem quer empreender ou simplesmente criar novas oportunidades de trabalho. Mas é preciso se atentar às obrigações que o microempreendedor individual deve cumprir, tanto as jurídicas, como as obrigações mensais e anuais, como as físicas, como o imposto de renda. Para te ajudar a descobrir se você deve declarar ou não o Imposto de Renda 2021, nós convidamos aqui hoje o Fábio Caldin, que é consultor jurídico do Sebrae de Ribeirão Preto, São Paulo. Bem-vindo, Fábio. Oi, Daniele, obrigado pelo convite. É sempre um prazer muito grande participar do programa junto com vocês. E, Fábio, para a gente começar esse bate-papo, afinal, o titular do MEI é obrigado a declarar o imposto de renda? E como fazer essa separação de pessoa física da pessoa jurídica? Bom, vamos lá então. Primeiro vamos entender quem é que é essa figura do MEI, né, para até responder essas suas duas perguntas. O MEI é um microempreendedor individual, né, como o próprio nome já diz, individual, é um empresário que não tem sócio, que trabalha sozinho e que pode faturar até R$81 mil em um ano, tá? Esse é o teto de faturamento que ele pode ter. Dali para baixo, tudo certo, tá? Ele pode ter o faturamento dele. A questão da obrigatoriedade para declaração do imposto de renda na pessoa física, ela não está diretamente relacionada à condição de ser MEI ou não ser MEI, mas sim as condições previstas para a pessoa física propriamente dito, né? A lei traz as situações onde qualquer pessoa, independente de ser MEI ou não, tem a obrigatoriedade de declarar o imposto de renda. E quais são essas as situações? Então, qualquer pessoa, independente de ser MEI ou não, que tenha tido um rendimento tributável, melhor dizendo, superior a R$ 28.559 no ano, e isso pode ser aluguel, faturamento do MEI, os funcionários, a CLT, né, a título de salário, tem essa obrigação de declarar imposto de renda na pessoa física. Quem teve rendimento não tributável, né, isento, superior a R$ 40 mil, também tem essa obrigatoriedade. Qualquer pessoa que, porventura, tenha tido ganho de capital, então tenha vendido um imóvel, por exemplo, e tenha tido ganho de capital nesse imóvel, tem que fazer essa declaração de imposto de renda. Existem atividades rurais, relativo a atividades rurais, que têm obrigatoriedade. Quem teve posse ou propriedade superior a R$ 300 mil no ano de 2020, vai ter essa obrigatoriedade. Pessoas que passaram a residir no Brasil em 2020 também a mesma coisa, tá? Ou quem teve uma venda de um imóvel e optou por comprar um novo imóvel nos próximos 6 meses, que tem um benefício fiscal em relação a isso, também tem a obrigatoriedade de declarar esse imposto de renda. Então, como que a gente pode ver, esses são os itens que tornam o contribuinte elegível à declaração do imposto de renda. E o MEI, ele vai entrar em uma dessas regras. Se ele se classificar com uma dessas regras, ele passa a se tornar elegível a ter que declarar o imposto de renda. E respondendo à sua segunda pergunta, a questão da separação da pessoa física da pessoa jurídica. A primeira coisa que a gente tem que entender em relação a isso é que, juridicamente falando, eu sei que quando eu faço os cursos para os MEIs em relação a isso, eles até questionam muito isso, mas juridicamente falando, o MEI não tem uma coisa que chama personalidade jurídica. É como se a pessoa física e a pessoa jurídica eles se confundissem na mesma pessoa. Mas isso, juridicamente falando, do aspecto financeiro, a gente tem que ter toda essa separação financeira do que é pessoa física, do que é pessoa jurídica. O MEI, ele tem duas obrigações a serem cumpridas.
ele recolheu o DAS dele, aquele documento de arrecadação simples, até o dia 20 de cada mês, e fazer a declaração de faturamento dele, que é de janeiro a maio de cada ano, referente ao ano anterior. Essa declaração, ela nada se confunde com a declaração de pessoa física. Então, quem for MEI, ele é obrigado a fazer essa declaração de faturamento todos os anos, independente se ele teve ou não faturamento. Já a declaração da pessoa física, aí ele vai declarar se ele se enquadrar em uma daquelas hipóteses. E, Fábio, quem recebeu o auxílio emergencial em 2020 vai ter que devolver esse dinheiro? Pois é, né? E esse foi um tema que foi bem debatido em relação a isso, né? No Brasil, nós tivemos aproximadamente aí 65 milhões de brasileiros que foram beneficiados com o auxílio emergencial. Mas, na verdade, uma parte destes brasileiros tiveram um empréstimo do governo. E agora, com a declaração do imposto de renda, eles vão ter que devolver esse valor para o governo. Todos os contribuintes, tá, MEIs e não MEIs, que porventura tiveram um rendimento tributável superior a R$ 22.847,76, ele tem que devolver esse valor para o governo. Então, o governo colocou isso como uma nota corte, vamos chamar assim. Qualquer pessoa que tenha tido um rendimento tributável superior a esse valor, ele tem que fazer a devolução desse valor para o governo. E isso inclui também eventuais dependentes, tá? Dependentes na declaração do imposto de renda, que tenham, porventura, tido benefício, esse valor vai somar para chegar nesse montante de 22 mil para validar se devolve ou não o auxílio emergencial para o governo. Como lançar os ganhos do MEI no imposto de renda? Ou seja, o que é isento e o que é tributável? Perfeito, Dani. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer em relação a isso é fazer uma distinção daquele MEI que ele tem escrituração contábil ou ele não tem escrituração contábil. Lembrando que o MEI ele é desobrigado a ter essa escrituração, porém, caso o MEI tenha escrituração contábil, esse cálculo que a gente vai demonstrar agora, ele não se aplica e a totalidade dele passa a ser não tributável. Porém, os MEIs que não têm um contador, que não têm escrituração contábil, aí ele vai se enquadrar nesses dois exemplos que a gente vai citar a partir de agora, ok? O MEI, ele segue a regra de uma forma tributária que a gente chama de lucro presumido. O que é isso? O governo, ele presume que o MEI teve um percentual de lucro. E ele faz de que forma? Então, se eu sou comércio, indústria ou serviços de carga, tá, de transporte de carga, o governo entende que eu tenho um lucro de 8%. Se eu for serviço de transporte de passageiros, o governo entende que eu tenho 16% de lucro. E os demais serviços, 32%. Ok? Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente traz uma atividade de serviços. Então, vamos imaginar que essa empresa ela teve um faturamento de 50 mil reais. Então, faturamento, lembrando a diferença de faturamento e lucro, faturamento é tudo aquilo que efetivamente entrou na empresa, tá? Lucro é o que sobrou para ele. Então, essa empresa ela teve um faturamento de 50 mil reais e teve despesas no montante de 20 mil reais. Aqui a gente considera o aluguel, o estoque, todas as despesas do MEI, e um fator importante relativo à atividade comercial, não despesas particulares da pessoa, tá? Bom, tendo o faturamento e tendo as despesas, nós vamos encontrar qual foi o lucro dessa empresa. Então, olha ali, ó, no meu exemplo, 50 mil de faturamento, 20 mil de despesas. 50 menos 20, ele teve 30 mil de lucro. Nós guardamos esse valor dos 30 mil de lucro. Como o meu exemplo é atividade de serviço, nós pegamos o faturamento e multiplicamos por essa alíquota pré-determinada do governo. Então, no caso de serviço, 32%. Então, olha lá. Então, 50 mil menos 32%, 50 mil dividido por 32%, né? Eu encontro ali o valor de 16 mil. Esse valor de 16 mil é o valor isento e não tributável. Então, o que eu tenho que fazer? Eu pego o meu lucro de 30 mil, tiro a parcela isenta de 16 mil e encontro 14 mil. 14 mil é o valor passível de tributação. Então, esse valor seria o valor tributável. E aí, qual que é a análise que nós temos que fazer? Lembra dos limites, das alternativas que eu disse que a pessoa tem que se enquadrar para declarar imposto de renda? Então, uma delas era ter rendimento tributável superior a R$ 28.559.
Nesse meu exemplo, o tributável, que foi 14 mil, ele é inferior a esse valor. Portanto, nesse caso, esse contribuinte está dispensado da declaração do imposto de renda. Ok? Vamos para um segundo exemplo agora, onde a gente vai tratar da atividade de comércio. Vamos imaginar, então, do mesmo caso, tá? A gente teve um faturamento de 80 mil reais com 20 mil reais de despesas. 80 mil menos 20 mil, eu encontro os 60 mil de lucro que essa empresa teve. Como eu sou o comércio, a minha alíquota é 8%. 8% do meu faturamento, que eu encontro o valor de R$ 6.400. Então, esse valor que eu encontrei de R$ 6.400 é o valor que eu vou declarar ele como isento e não tributável. E a diferença, né, 60 mil de lucro menos a parcela isenta de 6.400, eu tenho R$ 53.600, que esse valor é o valor passível de tributação. E aí a gente faz a análise. 53.600 é maior que 28.559? Sim. Então eu tenho a obrigatoriedade de declarar o imposto e naturalmente vai incidir o imposto a ser recolhido aqui. Para deixar mais prático, Fábio, vamos mostrar um passo a passo? Afinal, como que o MEI deve preencher a declaração? Um ponto importante só em relação a isso é que nós vamos citar um exemplo aqui dos campos a serem preenchidos no que tange ao MEI, tá? Porém, se essa pessoa ela tem patrimônio, se ela tem despesas, se ela tem outros rendimentos de aplicações, se ela tem emprego, isso tudo vai complementar essa declaração. Então, todos esses dados também têm que ser informados aqui na declaração dele, ok? O primeiro campo que necessariamente a gente tem que preencher quando a gente tem esse MEI é a identificação do contribuinte. Então, a identificação do contribuinte são todos os dados pessoais que, na hora que eu vou fazer minha declaração, eu tenho que informar isso para a Receita. Se a gente parte de baixo, ele tem a opção 14, que é microempreendedor individual. Então, eu estou informando que essa pessoa física, ela tem como ocupação ser um microempreendedor individual. Caso essa pessoa, ela possua emprego também, ela seja registrada numa empresa, por exemplo, a gente tem que avaliar qual que é a ocupação principal dela, de onde vem a maior parte do recurso dela. Vem do MEI ou vem desse emprego que ela tem? Se vier do MEI, a ocupação principal é o MEI. Se vier desse emprego, a ocupação principal é esse emprego que essa pessoa tem. Então, tem essa distinção para na hora que for declarar a ocupação principal, ok? A segunda parte que a gente tem que preencher são os rendimentos tributáveis recebidos por essa pessoa física que foram originados no MEI dela, ok? E aí, se a gente olhar aqui, no nosso exemplo lá, lembra que a parte tributável foi R$ 53.600. Então, eu já vou informar aqui que o que eu recebi, o meu ganho do meu MEI foi esses R$ 53.600. E aqui a gente já coloca o CNPJ do MEI e a razão social desse MEI para informar qual foi a fonte pagadora. Um ponto que a gente ressalta aqui é caso esse MEI ele tenha recebido auxílio emergencial, esse auxílio emergencial ele também tem que ser declarado como rendimento tributáveis, tá? E aqui a gente está até com o CNPJ, que seria do Ministério da Cidadania, que seria a fonte pagadora desse auxílio emergencial. Então, R$ 53.600 oriundos do MEI e mais, no meu exemplo aqui, 4.000 oriundos do auxílio emergencial. Lembrando que esse auxílio emergencial, o valor do auxílio emergencial, ele é excluído da conta de rendimentos tributáveis para ver se eu tenho ou não que fazer essa devolução. Onde que eu consulto quanto eu recebi de auxílio emergencial? Então, eu até coloquei aqui para vocês o site do governo, que é o auxilioemergencial.dataprev.gov.br. Ali a gente tem um informe de rendimento, que eu pego todos os valores que eu tive de recebimento para poder declarar corretamente aqui nos meus rendimentos tributáveis. Terceiro campo que aí a gente tem que preencher são os rendimentos não tributáveis. Então, lembra daquelas alíquotas que o governo ele pressupõe que eu tive de lucro? Então, ele me dá essa condição de não tributar 100%. Então, no caso aqui, a gente utiliza o código 13, que é rendimentos de sócio de uma empresa, né? E no exemplo que eu coloquei de comércio,
seria esses R$ 6.400, que seriam os meus rendimentos não tributáveis. Então, aqui a gente faz essa distinção dos valores que eu vou efetivamente tributar e dos valores que são isentos de tributação. Como a gente pode ver aqui, Dani, o próprio sistema, ele já nos dá uma prévia do imposto que eu tenho que pagar de acordo com essas informações que eu coloquei no sistema. E a gente tem a possibilidade de gerar esse imposto por deduções legais ou simplificada. Então, a gente pode ver aqui que o deduções legais, o meu imposto acabou ficando muito alto, bem mais alto, melhor dizendo. Até porque eu não informei mais nada em relação a despesas que eu tive que eu poderia abater aqui no imposto de renda. Então, por exemplo, com educação, com médicos, isso são despesas que eu tenho que eu posso abater. Então, no meu caso aqui, seria mais vantajoso eu fazer a declaração simplificada, porque o meu imposto ele seria menor do que por dedução legal. Bom, fiz essa conferência, eu coloco entregar a minha declaração. Quando eu colocar isso, o sistema ele vai dar essa mensagem informando que, como eu tive um rendimento superior àqueles R$ 22.000 e eu recebi o auxílio emergencial, eu tenho que fazer a devolução desse valor. O próprio sistema ele já faz essa verificação se eu tive esse rendimento tributável superior a esse limite e ele já me informa que eu tenho que fazer a devolução desse valor do auxílio emergencial. E aí, na aba de impressão, aqui a gente pode ver que a gente já gera o DARF do auxílio emergencial para já fazer essa devolução. Esse DARF, para fazer a devolução do auxílio emergencial, ele só é gerado depois da transmissão da declaração. Então, antes da transmissão, eu não consigo gerar o DARF. A partir do momento da transmissão, aí eu já gero e eu já faço o pagamento dele, fazendo assim a devolução desse recurso para o governo. Então tá certo, essa foi a participação do Fábio Caldin, que é consultor jurídico do Sebrae de Ribeirão Preto, São Paulo. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, Fábio. Imagina, Dani, é sempre um prazer compartilhar com vocês. Muito obrigada. Lembrando que quem deixar de enviar a declaração do imposto de renda ou enviar depois do prazo vai ter que pagar multa, que pode variar de R$ 165,74 a 20% do imposto devido, mais juros. E essa foi a Notícia em Detalhe de hoje. E se você tem algum assunto que gostaria de ver por aqui, envie para a gente pelos comentários. E continue nos acompanhando no nosso site e nas redes sociais. Assim você fica por dentro de todas as novidades do mundo contábil. Até mais!